Olá, boa noite a você que nos acompanha através da Visual TV e, é claro, do Maranhão 360. Hoje nós estamos recebendo, sem dúvidas, um dos homens mais queridos, não somente do nosso município, mas também do estado do Maranhão. Ao meu lado, Dom Giuseppe, nosso bispo da Catedral, Nosso Senhor do Bonfim. Boa noite, bispo. Boa noite ao Senhor e a todos. É um prazer recebê-lo em nossos estúdios da Visual TV, hoje no Maranhão 360. Bispo, a gente já começa falando sobre a sua vinda para Grajaú. Como o senhor recebe, portanto, o carinho da população grajauense, não somente de Grajaú, mas também de toda essa circunvizinhança, né? O senhor, portanto, que tem uma carreira muito grande, era um bispo esperado. Como aconteceu a sua sucessão para suceder o bispo Ruberval? Foi um chamado de Papa Francisco que me pediu a disponibilidade de assumir a Diocese de Grajaú como bispo. Eu era padre ainda, quando o Papa Francisco mandou me ligar pelo núncio. Aceitei, conhecia um pouco. A Diocese estava quase um ano sem bispo, tantas orações, tanta esperança nesta nova pessoa que ia chegar. E pronto. E depois de 3 meses do anúncio, que foi 17 de fevereiro, cheguei aqui. Cheguei aqui e dia 18 de maio fui acolhido pelo povo de Grajaú, mas de toda a Diocese de Grajaú, que são uma extensão enorme. Imagine, vai de Dom Pedro, passa por Presidente Dutra, vai até Arame, Sítio Novo, Fernando Falcão, Barra do Corda, é uma imensidade. E o povo me acolheu com muito carinho, que até eu me assustei. Esse povo me ama antes de me conhecer, coisa boa. É o calor do povo brasileiro, não é isso, mesmo, bispo? Isso, o senhor que é italiano, o senhor estava residindo na Itália quando foi nomeado bispo? Não. Eu cheguei no Brasil em 2008. Cheguei em 2008 como missionário fidei donum, enviado pela diocese de Cagliari, que é a minha diocese de origem, a diocese de Viana. Então eu morava lá na Baixada Maranhense, morei 9 meses em Viana, 6 anos em Matinha e depois fui transferido para São Luís. Como reitor do seminário, nos últimos 9 anos da minha vida eu estava na cidade que eu amo, São Luís do Maranhão, uma cidade que de fato me acolheu bem e onde eu estive muito bem, muito bem. Ou seja, bispo já está, portanto, no Brasil há algum tempo, né? Como é que o senhor vê esse comportamento do povo brasileiro em relação à Igreja Católica? Nós sabemos que, apesar do catolicismo ainda ser muito forte no Brasil, ainda encontra alguns impertensílios, algumas barreiras. Sim, olha, isso depende muito de região em região, no Brasil também, até no Maranhão, né? Eu sinto que aqui em Grajaú, na Diocese de Grajaú, um catolicismo é muito forte, muito ativo, muito bem entrosado, muito bem alegre, o povo participa. Em outras regiões do Brasil onde eu estive, não tem toda essa amor, esta dedicação, esta dedicação para a Igreja Católica. Eu sempre falo, aqui se respira uma religiosidade quase italiana, aquela religiosidade perto do Papa, aquela religiosidade franciscana, que é fruto do trabalho dos nossos irmãos capuchinhos que fizeram grande esta diocese, seja espiritualmente, seja materialmente, deixaram uma herança fantástica. E acho que isso se reflete no povo que participa, que ama a igreja, que se envolve nas pastorais, se dedica ao anúncio do Evangelho nesta terra. Bispo, o senhor, durante esse tempo que está residindo em Grajaú, já conheceu o município todo? Já deu para percorrer todo o nosso município? Não, também porque eu cheguei praticamente em abril, maio, mas depois já na metade de junho teve que viajar para a Itália, uma viagem já preparada, já organizada antes de eu saber de ser bispo. Então fiquei 40 dias na Itália, depois passei outra semana aqui, fui para Bogotá, na Colômbia, voltei sexta-feira. Então, claro, não deu de visitar tudo. Conheço um pouquinho as coisas, estou visitando o território, visitei várias aldeias, também, não somente então o município, a sede, mas também a zona rural, praticamente. Então, ainda é nada. É território enorme, ainda é nada. É muito grande, né, bispo? Sim. Bispo, quando o senhor recebeu o comunicado que seria o novo bispo, portanto, da cidade de Grajaú, o senhor, enquanto padre, como o senhor se sentiu?
Sabe, quando eu sempre recebo umas coisas assim, que a igreja me confia estas missões, eu me sinto, tenho dois sentimentos, vamos dizer assim. O primeiro é um medo, né? Um medo. Por quê? Porque tu não sabe o que vai ser. Então, não sabe como vai ser, não sabe os desafios, não conhece nada. Então, fica um pouquinho assim, será que vou dar conta? Mas também, contemporaneamente, é um medo, um entusiasmo, porque sempre eu gosto de desafios, gosto de missão, gosto... e quando faço uma coisa, eu a faço com amor. Me entrego totalmente ao que eu faço. Então, sempre foi assim. Então, eu acho que o entusiasmo equilibra um pouco o medo e se vai para frente. Bispo, a sua nomeação ocorreu em um momento tão delicado da Igreja Católica, que foi aí a sucessão também do padre, do Santo Padre, né? Padre Papa Francisco e o Papa Leão. Como o senhor avalia essa mudança? Como é que está sendo hoje a aceitação do Papa Leão dentro da Igreja Católica? Olha, eu sempre digo, eu sou bispo de 2 papas. Por quê? Foi eleito pelo Papa Francisco e comecei o meu ministério com o Papa Leão. 2 figuras completamente diferentes, eu acho, não são iguais. Papa Francisco, pessoa mais extrovertida, mais espontânea, e o Papa Leão mais moderado, mais reflexivo. 2 figuras que fazem bem a igreja, seja Francisco, seja Leão, dão continuidade ao projeto de Deus, ao sopro do Espírito Santo. Então, nós não podemos opinar quem é melhor, quem é pior. Não, é dom de Deus. E se aceita como um dom. Olha só, boa resposta, Bispo. Bispo, a gente vê, portanto, que a igreja ela tem avançado com as suas missões, com as suas obras de evangelização. Como é que o senhor avalia esse trabalho da Igreja Católica, principalmente aqui no estado do Maranhão? Olha, a Igreja Católica fez grandes coisas aqui no Maranhão. Vamos pensar, vamos ficar aqui que nós conhecemos Grajaú. Pensa quanto bem a Igreja Católica fez a Grajaú. Muitas coisas que nós temos aqui são fruto do trabalho da Igreja Católica. Vamos pensar em Frei Alberto Bereto, por exemplo, grande santo, não é? Nos deixou uma herança enorme de caridade, hospital, de pessoas que amam a Deus através do testemunho dele. Outras estruturas, escolas. Eu estava lendo um livrinho que o padre Pedro Ângelo me deu nos últimos meses, e a história, a prelazia de São José do Grajaú. E lá está escrito toda a história dos primeiros momentos da Igreja Católica no Maranhão e em Grajaú. As primeiras coisas, as desobrigas, os frades que andavam demais, frades que andavam demais, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, evangelizando, ficando semanas andando de cavalo, andando de burro, andando a pé, sofrendo lá no meio da floresta, fundando escolas, teatros, promovendo cultura, promovendo saúde. Então, nós sabemos que Jesus veio no mundo para 2 motivos, não é? Para curar o espírito, então para salvar as almas, mas também para curar os corpos. Então, não podemos esquecer que a missão da igreja não é somente espiritual, mas também material. Então, porque Jesus fez isso? Multiplicava pão e dava comida para o povo, mas também curava o coração. E a igreja deve continuar a fazer isso. Como o senhor pretende, portanto, dar continuidade a esses legados deixados aí pelos os antepassados, como o senhor bem citou, o Frei Alberto Beretta, Frei Lauro também, Frei Lauro, grandes entusiastas também da cultura do nosso município. Exatamente. Como o senhor pretende, bispo, dar continuidade a esses trabalhos aqui no nosso município? Olha, a primeira coisa, eu cheguei há poucos meses, sabe, não é? Então, a primeira coisa, para mim, é importante conhecer, né? Escutar, ver um pouquinho, analisar situações e tentar de organizar tudo, não somente a paróquia de Grajaú, as paróquias de Grajaú, porque eu moro aqui, de fato, mas também toda a diocese, de modo que, através dos padres que estão em cada paróquia, possamos dar continuidade a esse trabalho, porque é justo. Eu digo sempre, eu encontrei aqui uma igreja viva, uma igreja bem organizada. Eu penso, também a igreja da Itália era assim, nos anos 60, 70, hoje não tem mais nada. Então, eu digo,
pelo menos vamos tentar conservar o que temos. Pelo menos isso. Sim. Não vamos derrubar o que já tem, porque é importante, não é? Dar continuidade, continuar crescendo em modos diferentes, porque sensibilidade, cada um de nós tem sensibilidade diferente, modo de agir diferente, mas eu acho que sempre se faz pelo bem da igreja, nunca se faz nada contra a igreja, sempre pelo bem da igreja, e então estamos aqui para servir. E quando o senhor fala em uma igreja viva, logo se remete à juventude da igreja. Não tem como falar sobre o corpo eclesiástico, né, da igreja católica, apostólica romana e não lembrar da juventude. E aqui em Grajaú nós temos uma juventude muito assídua, bispo. Sim, a juventude é importante, seja pela sociedade, seja pela igreja. Porque a juventude é o futuro. Então a juventude é a esperança que nós temos. Então, nós temos o dever de cuidar bem da juventude. Ontem eu fui visitar pela primeira vez Tum Tum. E lá me acolheram mais de 400 jovens. Eu disse para eles, olha, vocês são a esperança da sociedade e da igreja. Daqui vai sair os próximos professores, os próximos prefeitos, os próximos padres, as próximas irmãs, os próximos agentes de pastoral. Então, se preparem bem. Eu dizia para eles, fundem a vida de cada um de vocês sobre a rocha. Não pretenda de fundar a vossa casa, o vosso futuro sobre a areia. Porque, é verdade, vão cansar mais neste momento da vida para cavar um alicerce na rocha. Mas amanhã vão agradecer, porque o que hoje foi construído com cansaço, com fadiga, com sacrifício, amanhã vai dar garantias de vida e de vida boa. Se vocês construírem na areia com simplicidade, sem dar muita importância ao que são os ensinamentos, os valores, seja cristãos, seja humanos, a casa vai cair. Um dia ou outro a casa vai cair, então. E vai cair, esperamos que quando cai, ninguém esteja dentro. É verdade, bispo. Bispo, diante, portanto, dos avanços do catolicismo em nosso município, como o senhor se define? O senhor se define um bispo mais conservador ou um pouco mais, digamos, de uma forma bem popular, light? Gostei desta pergunta. Eu acho que o importante é o equilíbrio. Os excessos, de um lado e do outro, nunca são bons. Então, eu não me defino nem tradicionalista, nem progressista. Eu me defino uma pessoa que observa e sabe escolher o que é bom no tradicionalismo, ou na tradição melhor, e o que é bom no progressismo. E juntando as coisas e equilíbrio. Equilíbrio, acho que isso, cada situação se deve avaliar segundo os tempos, segundo o momento que está se vivendo, segundo as situações. Eu acho que o excesso, como eu disse, de um lado ou do outro é sempre ruim. Não tem que... In medio stat virtus, um ditado latim diz assim, a virtude está no meio. A virtude está no meio, né? Muito importante essa resposta. Bispo, a gente continua falando sobre a juventude católica. Antigamente nós observávamos muito que os jovens, eles tinham aquele amor muito maior por ir à igreja, não somente aos domingos, mas também nos dias de festa, e estar sempre ali entre os amigos. Como é que o senhor define esse chamado que há nesses poucos jovens que hoje estão na Igreja Católica? Olha, um problema de hoje, antigamente, vamos começar assim, antigamente acho que eram poucas as oportunidades. Hoje o mundo é muito mais invasivo, tem tantos chamados, tantas vozes que puxam de um lado do outro, e os jovens muitas vezes são um pouco desorientados. E eu acho que os que ainda estão na igreja são pessoas que, de fato, estão indo um pouquinho contra a correnteza, no sentido que, de fato, tem muitas coisas que chamam eles para não ir na igreja, não é? Para curtir mais valores efímeros, que dão prazer no início, mas que depois enche a pessoa de vazio. Então, coisas que te alegram no momento, mas depois não te dão satisfação completa. E tudo é mais fácil, que, como eu dizia antes, não é? Um investimento mais no sacrifício, nos valores, que é muito mais complicado, mas depois dá alegria e felicidade a longo termo, então, por sempre. Então, acho que
não quero definir heróis, os jovens de hoje porque vão na igreja, porque não é isso, mas sim que são pessoas que têm uma força de vontade, uma religiosidade forte e que escutam o chamado de Deus, isto sim, não fecha o coração ao chamado de Deus e à voz de Deus que chama a estar próximo dele, através também da participação na comunidade, na paróquia, no grupo, em todos os setores onde se promove o reino de Deus. Bispo, hoje um dos grandes males do século, não somente assistido pela Igreja Católica, como também pelas demais denominações, é a depressão entre os jovens. Como a Igreja, como o senhor vê, portanto, a situação em que muitos jovens se encontram com depressão? O senhor acha que a falta de evangelização, a falta de Deus na vida desses jovens, como a Igreja, portanto, na sua coordenação, pretende lidar com essas situações, principalmente corriqueiras no nosso município? Olha, esse é um fenômeno muito pesado. A sociedade de hoje está muito vazia, não tem sentido muitas vezes. Isso influencia também os jovens católicos, sem dúvida, e também os jovens que são religiosos, que praticam e que frequentam a religião. Nós temos uma figura importante, que é aquela do diretor espiritual. É um mecanismo importante, que não é aquele padre que só te confessa. Não, mas é aquele padre que te ajuda a refletir sobre a vida. Então, uma conversa um pouco mais aberta, um pouco mais profunda sobre a vida, para poder iluminar caminhos. E nós estamos esperando a volta aqui em Grajaú do padre Pedro Ângelo, que é muito conhecido, muito querido. E o motivo do fato que ele seja muito querido é mesmo isso, porque ele era e é um grande conselheiro, um homem que sabe dar conselho, sabe dar paz ao coração, através da sua conversa, da sua pessoa, e assim, outros que nós temos, muitas irmãs. Eu acho que não basta isso, não é? Nós também, como igreja, nós sugerimos também a ajuda das ciências humanas, com a psicologia, como a pedagogia, como instrumentos, não é, que hoje o mundo tem, profissionais têm, para ajudar a pessoa. Porque a psique humana precisa de ajuda, não podemos caminhar sozinhos. Religiosidade, psicologia, remédio também, em doses limitadas, mas É importante. E também um papel importante da parte dos pais. Eu ia chegar na parte não dos somente pais. da igreja, não é? Porque a primeira sociedade é a família. Se nós temos pais que sabem escutar os próprios filhos, que sabem dedicar tempo aos próprios filhos, que sabem dar amor aos próprios filhos, que sabem respeitar os próprios filhos, que sabem dar valores humanos, sérios aos próprios filhos, com certeza vamos ter menos problemas nos jovens. Sim. O senhor falou a respeito dos pais respeitarem também os filhos. Esse é um ponto muito importante, pegando esse gancho, porque muito se fala do respeito dos filhos para com os pais, mas também tem que haver, não é mesmo, bispo, esse respeito dos pais para com os filhos, porque em uma sociedade como nós estamos vendo nos dias atuais, que os conceitos estão mudando, né? E muitas vezes a falta de diálogo dentro de casa propicia que esses jovens possam se vandalizar, procurar o mundo das drogas. Isso não é indicado de forma nenhuma. Com certeza, a família é essencial. E não só a família. Todos os agentes que educam o ser humano devem trabalhar em conjunto. Porque não adianta se uma pessoa vai na igreja e escuta a palavra de Deus, é apresentado para ela valores importantes humanos e cristãos, se depois vai na família e tudo o que ela escutou é negado lá dentro. É só dizer e a mesma coisa, é inútil que nós, a família, a igreja, outros agentes, a escola, não é? Educa em tantas situações, depois abre o celular e nas redes sociais, além de tantas coisas boas, mas também encontra muita violência, muitas situações de desrespeito, muitas pessoas, influência que no lugar de promoverem bem, promovem drogas, promovem o uso de coisas ilícitas, promiscuidades, coisas que não ajudam a pessoa. Uma pessoa fica confundida, fala uma coisa, depois aqui é o contrário, vou fazer o quê?
Os jovens muitas vezes são frágeis. Não tem, é característica do jovem ser frágil, não é? E querer experimentar o proibido. E muitas vezes tem agentes que promovem o proibido para poder ganhar consenso, não é? Para poder ganhar like. Ah, meu Deus. É complicado, né, bispo? Bispo, são muitos anos, portanto, de vida missionária. O senhor poderia citar para nós o que mais lhe marcou durante essa sua carreira? Portanto, podemos avaliar assim, na sua carreira na fé cristã. Olha, eu sou padre há 27 anos, né? 10 na Itália e 17 praticamente, 3 de outubro são 17 anos de padre no Brasil, né? O que me marcou mais são as pessoas, né? O encontro com as pessoas. Eu encontrei muitos santos, muitas pessoas que deram a vida pela família, que se entregaram na simplicidade. Simplicidade de pessoas que não conheceram o povoado mais próximo deles, nunca saíram, nunca ouviram o mar, sempre não sabem nem ler nem escrever, mas com um coração bom. Um coração que ama, um coração que se entrega, uma vida santa. Também, se nunca serão canonizados pela igreja, mas de fato encontrei muita santidade. Aqui no Maranhão, na simplicidade da Baixada Maranhense, muitas pessoas que de fato eu invejei, não? De fato. O que seria uma pessoa santa, bispo, no seu conceito? Uma pessoa santa é uma pessoa que procura sempre fazer o bem e rejeita o mal. Isso é uma pessoa santa. Basta isso. Agora, o senhor vai me dizer, mas precisa ser católico para ser santo? Não. Precisa ser filho de Deus e amar o próximo e amar a Deus. E tem muitas pessoas que nem conhecem Jesus Cristo que fizeram isso. Então, viu, Deus ama todos. Deus nos dá o amor e tem pessoas que são santas e estão no paraíso também se nunca encontraram a fé católica. Não porque não quiseram, mas porque não foi apresentado para eles. Não é? Mas pessoas que pensam um pouquinho no Gandhi, né? Um grande personagem da Índia, o profeta da não-violência. Este homem tinha característica de santidade. Era católico? Não, era hindu. Mas conhecia Jesus Cristo, conhecia. Ele falava uma coisa que sempre me chocou, não é? Ele falava, eu gosto demais de Jesus Cristo, mas nunca vou entrar a ser cristão, porque não gosto de como os cristãos vivem o Evangelho. Imagina, isso dá um pouquinho de choque assim, não é? Mas de fato, muitas vezes nós também não somos muito coerentes, não é? Muitas vezes o Evangelho nós conhecemos, muitas vezes não conseguimos vivê-lo plenamente, porque somos frágeis, somos pecadores, então isso nos diz que precisa ser melhores, mas também nos diz que a misericórdia de Deus, que Jesus veio no mundo mesmo porque conhecia que nós não somos perfeitos e precisamos de ajuda e morreu na cruz para nos salvar. É importante. Bispo, eu tenho percebido que ao longo dos anos a Igreja Católica, ela não está só apenas tradicional, mas ela está cada vez mais renovada. Eu falo isso com um novo carisma dos padres que vão surgindo com o passar dos anos. Como o senhor avalia esse desempenho dos novos padres, essa chegada, portanto, para um evangelho que eu digo mais inclusivo? Sim, acho que é fruto do tempo e é fruto do Espírito Santo. Então, eu fui formador de padres, não é? A minha vida quase toda, 16 anos eu fui formador de futuros padres. De fato, hoje o mundo é muito mais exigente, então nós precisamos caminhar com os tempos. Isso não quer dizer que temos que nos alinhar com o que o mundo propõe, que muitas vezes não é bom, mas caminhar com os jovens, com as novas tecnologias, saber usar as novas tecnologias a serviço da missão, como um belíssimo trabalho da pastoral da comunicação, da PASCOM, da nossa diocese, já há anos, não é de hoje, um anúncio dos jovens comprometidos com câmeras, com entrevista, com Instagram, com tudo, para anunciar evangelhos. E os jovens gostam disso, é justo, não é? O evangelho não é somente na Bíblia, é o testemunho da pessoa, é uma entrevista, o que estamos fazendo hoje aqui nós,
também é evangelho, porque nós estamos tentando promover a boa notícia, não é? E o evangelho significa boa notícia, bom anúncio. Então, acho que é bom este modo de poder anunciar o evangelho que hoje tem e que os novos pais, naturalmente, através destes meios, conseguem alcançar mais pessoas também, que tu não alcança somente os que vêm na igreja. Alcança uma pessoa que está na sua casa, que está no hospital, que está no trabalho, e ela, somente uma palavra, uma mensagem, uma frase, pode tocar o coração da pessoa e dizer, olha aí, vou pensar nisso, vou tentar melhorar isso. Então, acho que isso é muito importante hoje, é muito importante. E por falar em comunicação, falar na Pascom, eu vou fugir um pouquinho da vida religiosa, bispo, mas voltando, portanto, aí para a evangelização. Aqui na Catedral Nosso Senhor do Bonfim, temos um canal, portanto, aí cedido pela Rede Vida, que é uma das maiores propagadoras do evangelho. O senhor pretende, portanto, botar esse canal para funcionar em prol da igreja, bispo? Olha, eu já entrei em contato com o povo da Rede Vida, os primeiros dias que eu estava aqui, porque me falaram que existe esta possibilidade. E eu tentei entender como é que funciona, porque eu não sei. Não é? Ele disse, não, tem um canal aberto quando o senhor quiser mandar uma coisa, outra, podemos transmitir na área de vocês lá e pronto. Porque tem em Caxias, tem uma sede lá e eles está operativa mesmo. Seria interessante, não é? Depois eu, naturalmente, estou chegando agora e não teve tempo, praticamente, de ver esta situação, mas é importante retomar, claro. Claro que nós não podemos ter um canal aberto 24 horas, um dia inteiro, não. Mas que nós podemos, por exemplo, o que nós já temos, porque temos material da Pascom, poderia ser transferido na Rede Vida, aqui nós temos o canal aberto e podemos fazer isso. Naturalmente, agora eu vou ver de novo, de falar com a Rede Vida e também com a nossa Pascom, para ver como transferir esses conteúdos para a televisão. Visto que nós temos um canal, não custa nada, não é? É verdade. E temos profissionais, porque muitos dos nossos jovens que são da Pascom sabem trabalhar, sabem fazer entrevistas, sabem gravar vídeo, sabem montar vídeo, sabem fazer um serviço muito bom. Eu gostei demais da Pascom da Diocese de Grajaú. Acho que é, se não a melhor, uma das melhores no Maranhão. De verdade, de coração. Eu já acompanhava, antes de ser bispo de Grajaú, invejava. Dizia para a Diocese onde eu estava, olha aí, como está bonito isso aí. E nós não estamos fazendo nada. Eu me queixava com eles. Tem um ditado, bispo, que os grajaúenses usam muito, que quem bebe água de Grajaú se apaixona pela cidade. Pelo que eu posso observar, o senhor já está apaixonado. Olha, uma sensação que eu tive já no início, nas primeiras semanas, eu quase me parecia que eu estava há muito tempo aqui. Eu estava uma semana, 2 semanas, eu de verdade me encontrei muito bem, me adaptei logo. Essa é a minha característica pessoal, de me adaptar muito. O senhor não sente saudade da Itália, da Sardenha? Não? Olha, não, eu sinto saudade das pessoas, mas dos lugares não. Eu estou bem onde eu estou. E eu estou bem aqui, Grajaú. Gostei da cidade, gostei da acolhida, gostei do povo. Claro, quando eu soube que ia para cá, morando em São Luís, uma cidade de 1.700.000 habitantes, fiquei assim, meu Deus, como faz você? Aqui eu gosto demais de mar, de praia. Então eu dizia, meu Deus, sem praia, sem esse ventinho bom todos os dias, mas o amor pela missão ajuda a superar todas estas coisas. Aqui é bom, eu gostei sim. E depois outra coisa característica que eu gostei demais aqui é o fato que se respira um ar italiano. Né? Eu sinto isso aqui. É impressionante. Mas eu sinto que tem muita coisa italiana aqui. Olha, além da hospitalidade do povo, na Itália também é assim, bispo? O povo é caloroso? Como depende da região da Itália. O povo do norte da Itália é um pouquinho mais frio. O povo do sul, onde eu nasci numa ilha, perto da África praticamente, é muito caloroso. O povo de Nápoles, da Sicília, da Sardenha, do Lácio, que é a região de Roma. O povo do norte, que é mais perto da Alemanha, da Suíça, da Áustria, fica um pouquinho mais frio. Mas sim, tem características. Mas no Brasil também é assim. O povo do sul é um pouco mais frio. Mais fechado. E o senhor teve esse choque de cultura quando veio para o Brasil, bispo? Ficou muito espantado? Não tanto.
Eu fiquei espantado por algumas coisas que não estava acostumado, porque também quando eu cheguei em 2008, a situação do Brasil e da Baixada Maranhense era muito carente. A situação era muito sujo, não tinha quase nada. Tu ia no supermercado e não tinha as coisas mais simples, por exemplo. Nunca nos primeiros anos que eu estava aqui encontrei uma alface no supermercado no interior. Não se usava, não tinha, não é? Também pouco cuidado. Hoje é melhor. Hoje cresceu muito nos últimos 15 anos, se evoluiu muito, segundo o que eu vi e estou vendo agora. Bispo, e a culinária? O senhor se adaptou bem? Já provou o nosso mocotó? Aqui no estado do Maranhão nós temos o famoso mocotó. Descendo para a Baixada, descendo aqui para a região sul do estado, população mais sertaneja, o mocotó da capital, ele ganha um novo nome, que é a panelada. O senhor já provou a panelada, Grajaú? Olha, eu não gosto muito dessas coisas, mas não aqui, mas nunca gostei dessas coisas. Também na Itália, a culinária é muito diferente, viu? A Itália tem uma dieta mediterrânea, se come todo dia macarrão, como aqui se come todo dia arroz. E me adaptei e não me adaptei. Eu não como muito, sou bastante simples na comida. Para mim basta uma carninha assada, uma salada, acabou. Não precisa de arroz, não precisa de outra coisa. Isso basta. Uma coisa que aqui no início, quando eu cheguei, me fez um pouco assim, é que o povo não bebe quando come. Não bebe. Não bebe. E eu ficava lá numa casa, me convidava para almoçar, e na Itália se come água, se come refri, se come vinho na mesa, né? Normalmente. Eu disse, meu doutor, eu não consigo comer sem beber. Será que não tem água nessa casa? E no final do almoço, pá, água. Tem. No final. Agora eu peço no início, se tiver uma aguinha, uma coisa, um suco. Um vinho também, né? Vinho, olha aí, você pronto. que vai convidar o bispo para jantar ou almoçar em casa, não deixe de colocar o vinho na mesa. Não tem problema não, tranquilo. O bom vinho italiano... Basta um vinho... refrigerante, um suco, não precisa de vinho, não. Bispo, o senhor é uma pessoa muito jovem, eu vejo essa vitalidade do senhor. O senhor tem quantos anos? 53. 53. Mas eu me sinto como um de 25 anos. Sabe? Olha, até porque foi ontem, bispo. Foi, só 25 anos atrás. 5 anos atrás. Bispo, e a gente vê essa sua jovialidade. E aqui em Grajaú nós também encontramos fiéis católicos que, apesar dos anos, se mantêm com esse espírito de juventude, de jovens, né? Essa é uma proposta da igreja para os idosos? Graças a Deus, não é que tem... O coração do povo é jovem. Eu acho que isso ajuda a viver melhor, né? Ajuda a ser uma pessoa alegre, uma pessoa que tem o entusiasmo da vida também. Eu acho que envelhece o corpo, deve envelhecer o corpo, não deve envelhecer o coração. A alma, o espírito deve ficar sempre jovem, porque Jesus é jovem, não é? Sim, sim. Bispo, na sua definição, como o senhor define, bispo, a felicidade em si? Porque olhando para o senhor a gente vê que ela é genuína. O que seria a felicidade para o senhor, na sua concepção? Olha, a felicidade é uma situação de vida, que é quando uma pessoa se sente completa, sente que não falta nada na minha vida, eu estou bem. É diferente da alegria, porque a alegria é um momento que pode passar, felicidade não. Eu posso ser triste, mas feliz. Posso passar por um momento de dificuldade, mas feliz. Eu acho que a felicidade é o otimismo, é a esperança, e entregar tudo para Deus. Eu digo, o que se pode resolver, vamos tentar resolver. O que não se pode resolver, vamos entregar para Deus. E pronto. E não vamos nos preocupar. Deus é providência. Está nas mãos certas, né, Pronto. bispo? Agora nós vamos entrar num assunto, bispo, não sei se o senhor vai querer responder essa nossa pergunta, né? A gente vê que nos dias atuais, nós temos outros tipos de casais. A igreja vem, o Papa Francisco, ele vem abrindo as portas para esse novo mundo, para essa nova realidade. Como é que o senhor avalia, portanto, hoje, a junção de pessoas do mesmo sexo que ainda estão na igreja e que pretendem se casar? Olha, a igreja acolhe todo mundo. Não pode expulsar uma pessoa porque é um casal do mesmo sexo. Não, isso nunca. Claro que a igreja não pode dar um matrimônio religioso para a pessoa do mesmo sexo, porque iria contra a própria doutrina. E agora, fazer o quê? Eu acho que na vida é importante ser feliz, digo só isso. Depois cada um faça o que acha melhor para a sua vida, para a sua felicidade. Claro
que são duas coisas separadas. Uma coisa é o sacramento do matrimônio, que é entre homem e mulher. Outra coisa são os relacionamentos das pessoas fora da igreja, mas também que podem entrar na igreja. Mas, claro, que é uma situação que não bate, não pode. Tem coisas que a igreja não pode aceitar como sua doutrina, porque não fazem parte da sua doutrina. Agora, se duas pessoas são felizes nessa situação, eu vou fazer o quê? Vou dizer, não sejam felizes? Não. Posso dizer, claro, isso não é segundo o Evangelho. Mas não posso dizer, tu não entra na igreja, tu não é filho de Deus porque tem a tua opção de vida. Não. Vive bem a tua vida. Vive bem a tua vida. Claro, eu repito, o matrimônio católico, o matrimônio cristão não permite, nunca permitirá isso, né? Mas o Papa Francisco, vamos abençoar estas pessoas, né? A pessoa humana ainda mais, então. Bispo, e a vida cristã, ela se faz de renúncia, né? A gente vê isso nos padres, nos bispos. É difícil, bispo, viver um celibato, não ter contato, ou até mesmo pessoas que se mortificam. Uma vez eu estava ouvindo a palavra de um padre do Pernambuco, e ele disse o seguinte: Ailton, todos os dias eu dobro os meus joelhos e mortifico a minha carne. Quando eu visto a minha bata, eu estou vestindo o próprio Jesus em mim. Olha, são opções de vida, são opções de vida. É uma pessoa que é chamada à vida religiosa tem esta opção. Se uma pessoa está bem, está completa, está satisfeita da sua vida, vive bem a sua vida. Se eu aceito de viver esta vida, sei que tem estas situações que eu devo enfrentar e devo renunciar. É como quando tem regras na vida, mas em tudo tem regras. Até no jogo do futebol tem regras. Eu não posso tocar a bola com a mão. Como é que tu faz não tocar com a bola com a mão? É uma regra, respeito, pronto. A vida é feita de regras, é feita de tantas coisas, mas é feita. Então, se eu aceito um certo tipo de vida, pronto, eu sei que esta é a minha vida, é esta vida que eu devo conduzir. Bispo, para finalizarmos a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor tem para as milhares de famílias que nos acompanham nesse momento, não somente em Grajaú, mas em toda a região centro-sul do estado? A minha mensagem é uma mensagem de esperança, né? Porque Deus está presente, nos ama, confiar sempre em Deus e viver o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmos. O amor a Deus se manifesta quando nós sabemos amar o próximo. De São João diz, se eu digo de amar a Deus e não amo o próximo, sou mentiroso. Porque é fácil amar Deus que não está com vontade de olhar, dizer, amo a Deus, e depois não sabe respeitar o teu irmão que está ao teu lado. Então, não sejamos mentirosos. Vamos amar a Deus em proporção ao amor que damos ao nosso próximo. Essa foi a nossa entrevista de hoje no Maranhão 360 com o nosso bispo da Catedral Nosso Senhor do Bonfim, o bispo de Grajaú. Bispo, mais uma vez eu quero agradecer, foi um prazer recebê-lo e já estamos abençoados. Obrigado pela oportunidade. Quando precisar, não é, eu estou à disposição, não é, para poder evangelizar através também da televisão, através da rádio, através dos meios de comunicação. Muito obrigado e rezem por mim, viu? Não esqueça. Sempre rezando, não somente pelo bispo, mas também por esse nobre apresentador. Esse foi o Maranhão 360. Mais uma vez eu agradeço a presença do bispo aqui em nossos estúdios. A você de casa, uma excelente noite. Até o próximo Maranhão 360. Tchau, tchau. Tchau.